Só que tem que ter cuidado, muito cuidado com essa bichinha, porque ela é radical, ela cobra um preço alto e às vezes não é legal você pagar esse preço, porque no meu caso eu quase fui para as cucuias sem ter sintoma nenhum. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui você sempre vai encontrar assuntos sobre reposição hormonal bioidêntica. Eu sou Odete Costa, antropóloga e cientista social, e aqui nesse canal a gente tem conversas informais sobre reposição hormonal, porque é um assunto que tem muitas dúvidas. Os médicos têm uma preguicinha de falar sobre, aprendemos muito nas redes sociais com os médicos que querem falar. Enfim, há muita confusão, há muita desinformação e eu acho que cada mulher que faz reposição hormonal deveria ter um canal para contar suas experiências e divulgar informações, porque a minha experiência vai falar com você e vai te ajudar, certo? No último vídeo que eu fiz, eu falei sobre o uso da testo. Bom, eu abaixei muito, né? Comecei com 50, fiquei 3 anos usando 50 miligramas. Gente, é uma dose cavalar para mulher, convenhamos, é muito alto. Depois passei para 30, depois 10, depois 3, depois 1,5. Quando eu passei para 1,5, que eu já tô há 2 meses com 1,5, 1,5 miligramas, tipo, é quase nada, sabe? É uma dose ultra mega fisiológica. Estou me sentindo bem? Sim, ela tá sendo suficiente para não me deixar ansiosa, nem me deixar com... É ansiedade, não tem outro nome, é isso. Quando você não produz testosterona, você fica medrosa, você fica ansiosa, você fica um ser humano muito esquisito, que a vida fica estranha, fica diferente. Aí quando você usa a testo, você ganha coragem, dinamismo, vontade de viver. Eu, usando essa dose mínima, eu percebi uma diminuição, ou seja, todos os efeitos andrógenos que eu estava tendo, eu senti eles recuarem. Por exemplo, não tenho espinhas mais, as partes íntimas diminuíram, minha voz voltou ao normal, não tá mais... Bom, eu acho, né? Parece que ela era mais grossa. Sei não. A impressão que dá é que ela era mais grossa. Tinha umas fases, assim, que parecia adolescente. A voz meio mudando, sei lá. Bom, eu acho que a voz não mudou tanto, não. Mas outras coisas mudaram. Em termos estéticos, eu não posso falar nada porque eu parei de malhar, fui trabalhar em outra cidade, voltei agora pra minha, tomei posse de um concurso. E aí tô me adequando ainda pra voltar pra academia. Mas eu tô com aquele acúmulozinho de gordura nas coxas. Perdi as formas, né? Eu tava até bem, perdi um pouco das formas. Meu culote cresceu, óbvio. Se não malha, cresce mesmo. É onde eu engordo, meu culote. Não sei se é coincidência ou não, mas depois que eu diminuí a testa, aconteceu uma coisa muito estranha. Meu cabelo, sempre tive, né, gente? Sempre tive alopecia androgenética, sempre. Mas olha, tá demais. Tá demais. Olha... As entradas, você consegue ver as entradas bem... Ó. Meu Deus, essas entradas. Olha isso aqui, gente. Ó. Começa aqui, vem aqui. Ó, tudo isso aqui é uma careca. Socorro. O cabelo, no geral, não tá caindo. Eu tava com uma alopécia centralizada bem aqui no cucuruco da cabeça. Já resolveu, isso já tem uns 6 meses. Agora vamos falar do estradiol. Eu comecei usando estradiol, tipo 5 gotinhas, igual uma ervilha. Gente, começou a minha queda hormonal de uma vez, assim, ó. Gente, as quedas hormonais, elas são radicais. Tipo, literalmente, você dorme com hormônio e acorda sem. É impressionante quando começa a cair. E aí eu comecei a ter queda estrogênica. Aí eu comecei com o estrogel, porque eu já uso o Ultrogestan 100 miligramas. Eu uso antes de dormir. E comecei a ter insônia. Obviamente comecei a ter insônia porque eu baixei a dose da testo. A testo fazia o papel do estradiol. Olha que caminho estranho que a minha modulação hormonal estava tomando. Eu usava uma dose alta de testosterona para equilibrar o sono, mas peraí, é tão simples de pensar. O que equilibra o sono é o estradiol. Então eu venho tendo queda de estradiol desde 2018. Eu comecei o meu climatério para ficar sério, ficar ruim mesmo, a partir de 2019. 2019, é isso mesmo. Eu lembro que até 2018 eu dormia.
2019 eu comecei tendo insônias recorrentes. Aí eu me lembro que no ano de 2021 eu tava tendo tanta insônia, que eu achei que eu tava com um tumor no cérebro, porque tava muito ruim. Eu não conseguia nem raciocinar direito na sala de aula. Aí, voltando aqui pro estrogel, percebi, reduzindo a testosterona, aí eu comecei a usar o estrogel. Aí eu colocava na perna 5 ervilhinhas, como se fossem ervilhinhas de estrogel. Beleza, voltei a dormir. Fiquei assim um mês e meio, uns 2 meses. Não, minto. Eu fiquei assim uns 3 meses. Aí eu comecei a ter insônia de novo, mas insônia da braba mesmo. Chega 3 horas da manhã, eu acordava, né? O que eu mais sinto é a insônia. Mas, porém, todavia, contudo, eu comecei a sentir os suores, não dormindo, mas acordada mesmo. Tipo, do nada, um suor aqui no pescoço, uma agonia, um calor. Nossa, que coisa ruim. Eu falei, não brinca que eu vou ser daquelas que vai ter o calorão. Socorro! Aí eu aumentei para um pump. Beleza. E tudo isso é muito lento, né, gente? Para fazer efeito. Não é assim, pá! Começa a fazer efeito, não. Depende dos receptores que a gente tem. Tem mulher que tem mais facilidade. Graças a Deus, com estradiol eu tenho facilidade. Tipo, 2 dias depois, eu já não tinha mais os calorões. E aí fiquei mais ou menos um mês com o pump. Voltei a ter insônia de novo. Gente, não é possível. Aí eu pensei, não, chega, vou consultar um psiquiatra e vou pedir uma medicação para dormir. A minha filha falou algo interessante. Olha só, para você ver que às vezes nem sempre a gente tem um insight. E aí ela falou assim, de repente o hormônio não tá legal, tem que ajustar. Tão óbvio, né? Aí eu parei e pensei, talvez... É porque a queda hormonal é tão assim que você nem percebe, né? Que já caiu. Aí como você tá usando, o organismo capta aquilo, faz de tudo para assimilar e pegar, mas quando na verdade não é suficiente. Eu joguei a minha reposição hormonal no ChatGPT e falei que eu não estava conseguindo dormir. Aí ele me deu a sugestão de ajustar a dose e aí eu falei que eu usava o estradiol pela manhã. E aí ele me sugeriu de usar o estradiol à noite, porque cada organismo é de um jeito. E aí eu passei a usar um pump pela manhã e um pump à noite. E agora eu durmo igual um bebê. Como é que pode, gente? Olha, então fica aí o recado para você, mulher. Tá tendo insônia? Não fica pensando que é a progesterona que vai resolver. Não é. Tá com insônia? Você está tendo queda de estrogênio. Estradiol, né? O estradiol, especificamente o estradiol. Bom, se você chegou até aqui nesse vídeo e você não é inscrita ainda, né? Porque homem também pode ver esse canal. Por gentileza, se inscreva. Tá esperando o quê? Vamos juntas fortalecer esse canal para que mais mulheres recebam esse tipo de informação que faz toda a diferença. Agora vamos falar um pouquinho sobre predominância estrogênica. O povo fica falando esse negócio, predominância estrogênica para lá, para cá, e aí dá uma confusão, porque o estradiol é um tipo de estrogênio. Mas veja bem, é um tipo de estrogênio? Sim, fundamental para nós precisamos dele, nós somos dependentes de estrogênio. Estrogênio é o nosso hormônio, inclusive é ele que nos emagrece. A testosterona é para o homem o que o estrogênio é para a mulher. Eu quero falar um pouquinho, dentro dessa coisa da predominância estrogênica, que aconteceu um negócio comigo que eu quero compartilhar com vocês. No meio dessa confusão toda, eu comecei a ter ardência nas partes baixas na hora da relação sexual. Obviamente eu já estava com ressecamento vaginal. E aí eu usei o Steli e consequentemente eu também tive uma leve infecção urinária. Usei o Steli para consertar. E desde então, vinha usando o Steli. Depois que eu fiz o tratamento intensivo de 7 dias seguidos, eu comecei a usar a cada 2 dias um aplicadorzinho. Veja bem, eu voltei no médico e fiz uma ultrassom. Sabe o que aconteceu? Eu tinha 2 miomas de estimação. 2 miomas desde 2015, os mesmos miomas, mesmo tamanhozinho. Crescia, mas crescia muito pouco, minimamente. E aí, usando o Steli, aumentou mais um mioma intramural com componente submucoso. Eu sempre tive 2 miominhas pequenos, né? Eles são intramurais com componente submucoso. E tá alojado na parte posterior. Tá aqui no útero.
E aí apareceu um terceiro, já bem maior, também ultramural, com submural, ultramural, intramural, com componente submucoso também. E media mais ou menos 1 milímetro, 1 e alguma coisa, agora, não, 1 centímetro. Agora eles estão, os três, estão com 3 centímetros mais ou menos. Agora eu tenho 3 miomas com 3 centímetros. E o pior, várias, como se tivesse salpicado assim meu útero. Pá! Várias lesões de miomas pequenininhos que o médico ficou alarmado quando viu. Falou, caramba, o que é isso? Aí eu estou em observação. Quando der 6 meses dessa ultrassom eu vou fazer outra. Aí óbvio que eu tomei garrafada, fiz um monte de coisa. Orei na minha barriga para acabar com eles. E eu não tenho mais nenhum sintoma. Minha última menstruação foi muito abundante, muito difícil, por causa desses miomas que eles fazem realmente o fluxo aumentar. Essa predominância estrogênica que as pessoas falam tá ligada não ao estradiol em si. Na verdade, o estradiol já te abandonou e você ficou só com a estrona, com o estriol às vezes, e às vezes repor o estriol não é uma boa indicação para todas as mulheres. No meu caso, é melhor repor só o estradiol e deixar que ele resolva a questão do ressecamento, como ele resolveu, e deixar ele resolver a questão de frequência de infecção urinária e não cair na bobagem de usar o estriol. O estriol não é para todas as mulheres. Lembrando que eu ainda não entrei na menopausa oficialmente, eu ainda estou no climatério, eu ainda tenho fluxo. E para completar o quadro desastroso, o meu ovário direito estava com cisto. E aí o cisto era só água e com certeza ele já deve ter sumido, porque eu não sinto mais dores, eu senti um incômodo. Um incômodo como se eu estivesse ovulando. Todos os dias eu senti um incômodo, um peso aqui nas costas, embaixo, perto dos rins, como se eu estivesse ovulando. Essa é a sensação, que durante a minha fase ovulatória eu conseguia saber de qual lado eu estava ovulando, se era direito ou esquerdo. Eu tinha essa percepção corporal. Então, esse peso sumiu, já não tem mais, e eu sigo usando o estradiol 2 pumps agora. Veja bem, eu comecei com 5 bolinhas pequenininhas que davam mais ou menos 1/3 da quantidade que sai no pump. Rapidamente eu passei para um pump, rapidamente para 2, e eu espero estabilizar nesses 2, mas se precisar, se a minha insônia voltar, eu vou usar um pouco mais. Lembrando que a reposição hormonal é uma sintonia fina. Você aplicando o pump de estradiol, observe se a sua pressão subir, se você sentir uma pressão na cabeça, uma sensação assim meio ruim, a dose está alta para você. Aí na próxima você diminui. Então você é que gerencia essa coisa da quantidade. Eu preciso contar. Vai ficar um pouco bagunçado? Isso aqui é tipo um bate-papo mesmo. Eu preciso contar para vocês sobre o resultado dos meus exames sanguíneos. Bom, já diminuiu bastante a questão da plaquetose. O que é plaquetose? É a testosterona estava induzindo a minha medula óssea a produzir muita hemácia e muita plaqueta. Aí com isso eu desenvolvi um quadro que estava próximo a um quadro anêmico. Eu ainda não estava anêmica, mas essa produção exagerada de sangue fez com que o meu corpo usasse a minha reserva de ferro, que é a ferritina. A ferritina fica abrigada no fígado e ela fica guardadinha ali esperando só uma emergência. Tipo um sangramento abrupto, uma pessoa sofreu um acidente, ela vai usar a ferritina. Se acontecer algo errado no corpo, vai usar a ferritina. Ela não vai usar o ferro sérico. O que é o ferro sérico? É o ferro que corre no sangue, que está sendo usado no sangue. No meu caso, a minha ferritina estava muito baixa. Por quê? Cada hemácia precisa de ferro dentro dela. E como eu estava produzindo muitas, elas estavam com formato irregular, eu estava com poiquilocitose, que é o que? Se não me estranho, nada mais é do que o formato das hemácias. E as hemácias estavam com problemas, porque elas estavam sendo fabricadas às pressas, rapidamente. Por isso, o meu baço estava levemente inchado, porque ele tinha que destruir muitas hemácias por dia e estava trabalhando muito, por causa da pressão que
a testo estava produzindo na minha medula. Tudo isso é um efeito muito lento, aí eu deixo também esse alerta para você. Veja aí, se a sua testo tá te dando espinhas, tá alterando sua voz, tá fazendo seu cabelo cair, tá aumentando seu clitóris, você deve ficar atenta, faça um hemograma para ver como está o seu sangue, certo? Beleza. Fiz uma pancada de exames, não tenho câncer, não tem inflamação em lugar nenhum, tá tudo ok, só essa desregulação no meu sangue. Mas isso aí é lento o processo para poder consertar, mas vai consertar. Mas demora. Enquanto isso, eu fico com doses baixíssimas de testo e está sendo suficiente para mim. E lembrando também que a testosterona faz você se sentir a Mulher Maravilha, tá? É normal. Você se sente a Mulher Maravilha, você fica feliz, você fica para cima. Os médicos deveriam olhar a testo como tratamento para depressão. Olhar como está a testosterona dessa pessoa quando ela está deprimida, porque realmente faz toda a diferença. Só que tem que ter cuidado, muito cuidado com essa bichinha, porque ela é radical, ela cobra um preço alto e às vezes não é legal você pagar esse preço, porque no meu caso eu quase fui para as cucuias sem ter sintoma nenhum. Aliás, eu tinha sintomas, mas eu não percebia, tipo um calor no pé, de vez em quando meu pé esquentava, minha perna, tinha apneia, nunca tive apneia, mas quando a minha testo estava alta eu tinha muitos episódios assim de acordar sufocando e um sono mais atribulado, mais difícil, enfim, tem que observar, certo? Então é isso, foi só um bate-papo. Se você tiver dúvida, coloca aqui, às vezes eu demoro um pouco para ver, mas quando eu vejo eu respondo, certinho? Vamos continuar conversando, conta a sua experiência nos comentários, se inscreva no canal, é muito interessante essa troca de experiência, vamos nos ajudar, certinho?